Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, hoje eu quero trazer para vocês uma tag original. Quem me conhece já sabe que eu estudei 9 anos para ser padre. Portanto, hoje eu sou um ex-seminarista e isso significa que eu fui uma alma piedosa e um fruto proibido. Bem, pensando no meu passado católico nesses dias, eu tive a ideia de fazer uma tag inspirada nos santos da igreja. Portanto, a tag de hoje vai se chamar Santos Literários. Nessa tag, eu vou associar alguns santos populares da Igreja Católica com livros. Vamos lá? Acompanhe-me, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa tag, especialmente se você for uma alma piedosa. O primeiro santo que eu vou comparar com o livro é o Santo Expedito. Santo Expedito tem uma história muito, mas muito interessante. Ele foi um soldado romano que resolveu se converter. No momento da conversão dele, um corvo apareceu e disse: Cras, cras, que em latim significa amanhã, amanhã, amanhã. Santo Expedito, com aquele fervor, com aquela força de vontade de realmente se converter, olhou para o corvo e disse: Odie, que significa hoje. Então, Santo Expedito, ele é invocado naqueles momentos em que nós precisamos de uma graça de maneira urgente. Uma graça que não pode ser deixada para amanhã. Então, como resposta para essa tag, eu vou escolher um livro que eu não tenho, mas que eu gostaria muito de ter para hoje. E o livro que eu gostaria de ter para hoje, por incrível que pareça, ainda nem existe, mas eu estou no aguardo. É o último livro das sagas lendárias da Christie S. Angel. A Christie, vocês já sabem, eu acompanho a carreira dela como autora. Já li os 3 livros da saga lendárias e ela está em processo de publicação do 4º livro. Então eu vou rezar muito, mas muito para Santo Expedito tocar o coração da Christie e lá do pessoal da editora Pendragon para que esse livro seja publicado logo, porque eu estou bastante ansioso para lê-lo. Segundo item da tag, São Francisco. Com certeza, um dos santos mais populares da Igreja Católica. Conhecido como padroeiro dos animais. Por que padroeiro dos animais? Porque São Francisco ele encontrava na natureza uma espécie de fraternidade. Então ele chamava irmão leão, irmão cachorro, irmão lobo, irmã formiga. Para responder esse item, nós temos que escolher um livro que tenha animais como protagonistas. Então, eu escolho Revolução dos Bichos. Motivo? Óbvio. Um bando de animais fazendo revolução numa fazenda. Terceiro item, Santa Clara. Para quem não sabe, Santa Clara é a padroeira da televisão. E olha que ela nasceu muito, mas muito tempo antes da invenção desse aparelho. Então por que ela é conhecida como Santa Padroeira da Televisão? Porque dizem que ela estando acamada e não podendo sair de casa, ela queria assistir a uma missa. E ela orou. De repente aparece uma tela no quarto dela e ela vê toda a missa. Ou seja, ela teve uma missa televisionada sem televisão. E para responder esse item, Santa Clara, um livro que virou filme. Aliás, para responder isso, a gente pode até dar grandes roubadas, porque existem muitos livros que viraram filme. Psicose, A Culpa é das Estrelas, O Lado Bom da Vida, enfim, vários.
Santo Antônio, outro santo muito, mas muito popular, especialmente para as moçoilas casadeiras. Santo Antônio é o padroeiro dos casamentos. Moça solteira, quando quer se casar, invoca Santo Antônio. Algumas até colocam a imagem do santo dentro da geladeira para que o santo fique congelado e dizem: enquanto você não me arrumar marido, não sai daqui. Outras têm a capacidade de pendurar o santo de cabeça para baixo. Enfim, simpatias com Santo Antônio, além da oração que deveria ser feita, existem muitas. Para responder esse item, nós devemos escolher um livro que tenha um casal que você gostaria que se casasse, mas que ainda não se casou. Então você vai pedir para que Santo Antônio una esses dois personagens. Nesse caso, eu escolho Reinações de Narizinho, porque tem dois personagens que eu acho que deveriam se casar: Emília e o Visconde de Sabugosa. Nós sabemos que a Emília se casou com Rabicó, o porquinho. Mas Emília e Rabicó, nada a ver. Em minha opinião, Emília deve se casar com o Visconde. Portanto, Santo Antônio, dá uma forcinha. Fazer que a Emília se case com o Visconde. Dê uma chance para o amor desses dois personagens. Depois, Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha também foi escritora. Deixou obras lindas. E seus livros são caracterizados por palavras simples, mas com profundidade. Santa Teresinha até nos engana por conta desse jeito, digamos, infantil, porque as pessoas olham, nossa, mas ela utiliza palavras tão simples, parece uma criança falando, mas de repente, quando mergulhamos na leitura dos seus livros, percebemos a profundidade que ela tem para falar dos mais variados assuntos. E, para responder esse item, um livro simples e profundo. Eu escolho O Diário de Anne Frank. A memória de uma menina, uma jovem como Santa Teresinha do Menino Jesus, que narrou coisas do tempo do nazismo de maneira simples, mas com uma profundidade muito grande, especialmente se nós considerarmos a idade de Anne Frank. Santa Edviges, padroeira dos endividados. Santa Edviges recebe esse título de padroeira dos endividados porque na época dela muitas pessoas pobres contraíam dívidas não por questões de gastar muito, mas é que a cobrança em cima dos pobres, a exploração era muito alta. Aí surgiam as dívidas, se eles não pagassem, poderiam ser presos. Santa Edviges, ela tinha um grande poder aquisitivo e ela pagava as dívidas de todo mundo. Então os pobres sempre acorriam a ela para terem suas dívidas pagas. E hoje acredita-se que depois de sua morte, rezando para ela, nós podemos ter nossas dívidas saldadas. Então, nesse item, vamos escolher um livro muito caro, mas um livro muito caro que se a gente comprar, poderemos ficar endividados. Então, chama Santa Edviges para ajudar a gente a pagar. E eu escolho o livro Guerra e Paz, mas não de uma edição qualquer. Guerra e Paz, da Kozak Naif, que virou uma raridade. Esse livro está por volta, gente, eu fui ver, de 780 a 1.500 reais. Então, quem comprar pode correr o risco de ficar endividado. Então, chama Santa Edviges. E por fim, o sétimo santo, porque eu gosto muito desse número 7, é o número da plenitude, então eu vou terminar no 7.
São Camilo de Leles. São Camilo de Leles dedicou a sua vida aos cuidados dos doentes. Por isso ele é o padroeiro dos doentes. Ele se preocupa com a nossa saúde. Então vamos escolher um livro que nos fez bem, que nos causou uma espécie de cura, uma cura da alma, que também acarretou em cura física, porque a gente fica animado, fica mais disposto, etc. Respondendo a isso, eu escolho o livro Roube como um Artista. Falei recentemente dele aqui no canal, e Roube como um Artista fala de motivação. Então essa obra me fez muito bem, porque eu andava meio que desmotivado para fazer as coisas, e ele me trouxe, o autor, assim, uma vontade de criar coisas novas, me trouxe muitas inspirações. Enfim, depois dessa leitura eu me senti muito bem. E aí estão as minhas respostas. A resposta de uma tag que eu criei. Se você quiser, pode responder, fique à vontade. Só peço assim que coloque os créditos, que é uma coisa justa. E se alguém quiser se sentir à vontade, também pode dar as suas respostas nos comentários desse vídeo. Então, gente, primeira coisa, peçamos aos santos que intercedam por nós. E agora, então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau! We do it now.